O meu nome é Rui Coelho, sou licenciado em Gestão de Empresas, tenho uma pós-graduação na área das finanças empresariais e sensivelmente há 12 anos que desenvolvo a minha atividade dentro das áreas da área financeira, nas direções financeiras de várias organizações e também nas direções de planeamento e controle de gestão. Portanto, daí que esta área da análise económica e financeira é uma área que desperta o meu interesse e é com todo o gosto que aqui estou hoje para partilhar convosco, portanto, um pouco do meu conhecimento. Eu vou-me orientar por esta apresentação. Portanto, os objetivos deste evento serão abordar alguns conceitos, alguns modelos e instrumentos de análise e também de avaliação que de certa maneira irão auxiliar a tomada de decisões financeiras de diversa ordem. Vamos também discutir alguns indicadores, não vamos aqui efetuar todo o processo de modelização de um projeto de investimento, mas iremos com certeza abordar alguns indicadores que de certa maneira poderão auxiliar nas vossas decisões no dia a dia. Então, a minha apresentação vai estar sensivelmente dividida em duas fases. Numa primeira fase eu irei me debruçar sobre o método dos rácios. Existe uma panóplia muito grande de rácios económicos, rácios financeiros, rácios de liquidez, rácios de rentabilidade. Naturalmente eu aqui não terei a oportunidade de os aflorar a todos, irei me debruçar apenas sobre dois rácios e mostrar um bocadinho da sua utilidade. Numa segunda fase da minha apresentação, essa sim um bocadinho mais voltada para a análise económica e financeira, irei-me debruçar sobre os 4 indicadores na análise de um projeto de investimento. Portanto, começaremos então pelo método dos rácios. Apesar de todas as limitações que os rácios poderão ter, não é? Um rácio não é mais do que um quociente de várias contas, ou do balanço, ou da demonstração de resultados, ou até de outras grandezas patrimoniais. Apesar de haver alguns riscos na sua utilização, os rácios continuam a ser uma técnica clássica, sobretudo no que se refere à obtenção de alvarás, financiamentos bancários, também muito utilizado na análise de risco e no cumprimento de crédito, na recuperação de empresas e também para alguns concursos públicos. Aqui, especificamente, como disse inicialmente, gostaria de abordar dois rácios de rendibilidade. A rendibilidade está diretamente relacionada com a capacidade que a empresa tem para gerar resultados e, consequentemente, com esses resultados, remunerar ou honrar compromissos com o conjunto de parceiros que com a empresa convivem diariamente, não é? O primeiro rácio de rendibilidade seria o ROA, em inglês Return on Assets, portanto é a rentabilidade dos ativos. A rentabilidade do ativo é calculado através do quociente entre o resultado operacional e o ativo, não é? Portanto, é um cálculo muito simples. Este indicador é muitas vezes utilizado como um indicador de performance e avaliação de desempenho, quer das empresas, quer dos próprios gestores, não é? Ele está diretamente relacionado com a eficiência e com a capacidade de gestão dos ativos detidos por uma empresa e qual é o seu reflexo dessa gestão e dessa eficiência nos resultados da organização. Portanto, eu diria que é muito simples de ser calculado, é um rácio objetivo, como qualquer rácio isoladamente tem muito pouco valor. Portanto, nós devemos ter a preocupação, quando trabalhamos com rácios, de nos rodear de uma análise integrada e nunca nos debruçarmos especificamente apenas sobre um rácio. Esta rentabilidade do ativo tem uma particularidade, é que pode ser comparado sempre com o custo do capital alheio, não é? A empresa tem duas maneiras de se financiar, é através do capital próprio ou do capital alheio. Dito por outras palavras, portanto, este indicador pode ser comparado com o custo dos financiamentos a que a organização recorre. De que maneira? Da seguinte maneira,
Se eu tenho uma rentabilidade de um ativo de 20%, por exemplo, e a empresa contrai empréstimos bancários com uma taxa de 8%, portanto, de certa maneira, a rentabilidade libertada pelos ativos é suficiente para honrar os compromissos financeiros. Mais problemático é quando acontece precisamente o contrário, ou seja, a empresa trabalha com uma rentabilidade do ativo na ordem dos 6, 7% e tem compromissos financeiros, nomeadamente com a banca, superior a esse valor. Muitas vezes podem chegar a 10, 11, 12%. O que é que isto significa? Significa que a rentabilidade do ativo não é suficiente para a empresa conseguir honrar os seus compromissos junto da banca. Portanto, basicamente é esta a leitura que nós podemos tirar desta rentabilidade ou rendibilidade do ativo. O segundo indicador, o segundo rácio que eu gostaria aqui de aflorar é a rendibilidade do capital próprio, não é? Em inglês designado como ROI, Return on Equity. Portanto, este indicador é o ponto de felicidade de qualquer acionista, não é? Está diretamente relacionado com a rentabilidade que o acionista obtém por também, de certa maneira, investir os seus capitais próprios numa determinada organização ou em parte da organização. A forma de cálculo deste Return on Equity é através do quociente entre os resultados líquidos e o capital próprio. Portanto, também é um indicador objetivo, também é um indicador de performance, também é um indicador que costuma ser muito utilizado na avaliação de desempenho das organizações. Estes dois indicadores, como eu disse, qualquer indicador de uma forma isolada, por si só, vale muito pouco. De maneira que estes dois indicadores costumam resultar muito bem. Porquê? Pelo seguinte: sempre que uma empresa tem uma rentabilidade dos ativos superior ao custo do capital, nomeadamente dos financiamentos bancários, significa que o endividamento dessa organização é benéfico ou não está comprometido, porque a empresa, através da sua rentabilidade, consegue honrar os seus compromissos. Adicionalmente, sempre que a rentabilidade dos capitais próprios é superior à rentabilidade dos ativos, ainda mais extraordinário é, porque significa que a organização está numa situação de alavancagem positiva ou alavancagem favorável. Já vou aflorar daqui a pouco mais um bocadinho este conceito de alavancagem. Vamos ter a oportunidade de visualizar uma outra maneira de calcular a rendibilidade dos capitais próprios, mas para já eu tive a oportunidade de preparar aqui dois breves exercícios onde é possível visualizar isto que eu acabei de dizer. Temos a empresa A e a empresa B. Aparentemente, e numa primeira abordagem que um analista financeiro poderia fazer, ele rapidamente consegue ver que a empresa B é uma empresa que se encontra em melhor equilíbrio económico e financeiro. Portanto, rapidamente eu faço aqui um rácio entre os capitais alheios e o capital próprio. Vejo que a empresa A está mais alavancada, está mais endividada do que a empresa B. A empresa B teria um rácio de endividamento de 2 e a empresa A um rácio de endividamento de 3. Olhando também para a autonomia financeira e para a solvabilidade, a empresa B encontra-se um bocadinho em melhores condições, portanto, em melhor equilíbrio patrimonial, diríamos assim, que a empresa A. No entanto, apesar desta empresa ser uma empresa apelativa, encontra-se em equilíbrio, esta empresa padece de um problema, não é? Tem uma rentabilidade dos seus ativos bastante interessante, uma rentabilidade dos ativos de 14%, no entanto tem um problema sério. Contratualizou financiamentos bancários com uma taxa de juros de 15%. O que é que isto significa? Significa que a rentabilidade dos ativos não é suficiente para esta organização honrar os seus compromissos junto da banca. Como contrapartida, a empresa A não se encontra tão equilibrada, não é uma empresa que esteja em desequilíbrio, mas não está tão equilibrada quanto a empresa B, liberta uma rentabilidade dos ativos de 13% e tem uma taxa de juros de 9%. O que é que isto significa? Significa que os seus ativos libertam recursos suficientes para honrar compromissos financeiros, nomeadamente junto da banca. Adicionalmente, como a rentabilidade dos ativos é superior à taxa de juro,
significa que o endividamento é benéfico, está perfeitamente gerido, perfeitamente controlado e, consequentemente, está a contribuir para uma rentabilidade dos capitais próprios também bastante interessante. Não é? 24% é o ponto de felicidade de qualquer acionista. Portanto, este seria aqui o primeiro exercício, só para mostrar um bocadinho como é que nós devemos fazer uma análise integrada. Repito que qualquer rácio, qualquer indicador isoladamente vale muito pouco. Devemos sempre ter o cuidado de nos rodear de uma análise integrada de 4, 5 indicadores para melhor suportar e sustentar a nossa análise. Tenho aqui um outro exercício, um caso prático, também muito simples, em que somos convidados a assessorar um empreendedor que está na dúvida entre 3 hotéis. Ele teve acesso às demonstrações financeiras de cada um dos hotéis. O analista, o empreendedor, calculou alguns indicadores, calculou o rácio de endividamento, calculou uma liquidez geral, calculou novamente o ROA e o ROI, ou seja, a rentabilidade dos ativos e a rentabilidade dos capitais próprios, que são os indicadores de que estamos a falar. Portanto, em termos de ROA, o hotel A tem um ROA bastante interessante, dos 3 hotéis é o que tem melhor. Em termos de rentabilidade dos capitais próprios, seria o hotel C o melhor. Em termos de endividamento, que também é importante, o A tem um endividamento médio e o hotel C um endividamento mais elevado. Portanto, aqui qual é que seria a solução para este exercício? Escolher uma organização ou uma empresa que tem um bom ROA, ou seja, uma boa rentabilidade dos ativos, é um bom investimento, é um investimento mais seguro. Isto significa que há aqui um trabalho de retaguarda que já foi feito, já foi realizado e uma vez se comprarmos esse negócio estão reunidas as condições para desenvolvermos, para mantermos este ROA ou, se possível, melhorá-lo ainda um bocadinho mais. Estou a falar concretamente do hotel A. No caso concreto do endividamento de 3, apresenta aqui um rácio de 3, e eu acho que não é uma razão preocupante este nível de endividamento, por uma razão muito simples. Se o endividamento nos preocupa, nós, depois de adquirirmos o hotel, temos sempre uma estratégia de tentar renegociar a dívida junto dos parceiros bancários, ou até, se tivermos um excedente de tesouraria, podemos mesmo amortizar a dívida. Adicionalmente, o hotel A também registra aqui um bom ROI. Portanto, se eu pessoalmente, na perspectiva de analista, tivesse que tomar aqui uma decisão, não hesitaria em optar pelo hotel A, porque é aquele que, do ponto de vista de rentabilidade dos ativos, registra o melhor resultado, tem uma dívida que é perfeitamente gerível, registra uma boa rentabilidade dos capitais próprios, significa que aqui já há muito trabalho de retaguarda feito. Portanto, a minha preocupação seria manter esse trabalho que está a ser desenvolvido ou, se possível, até melhorá-lo. Só para concluir, outro aspecto aqui que eu também não queria deixar de aflorar e que está estritamente relacionado com o ROI, é precisamente este ROI que justifica porque é que muitas vezes as entidades bancárias não concedem apenas financiamentos bancários às organizações e também entram nos capitais próprios das organizações. Porque quando uma organização bancária concede um financiamento, a remuneração que irá obter será uma remuneração na ordem dos 6%, 7%, 8%, 9% em termos médios, não é? E muitas vezes, quando as instituições financeiras entram nos capitais próprios, vão ser remuneradas através do ROI, ou seja, da rentabilidade dos capitais próprios, e aí podemos estar a falar de rentabilidades na ordem dos 20%, 25%, algumas situações dos 30%. Portanto, isto justifica esta decisão da banca, muitas vezes, em não financiar apenas organizações, mas também entrar ela própria no próprio capital social das organizações. Eu há pouco falei no conceito de alavancagem financeira, alavancagem amplificada ou alavancagem positiva. Portanto, esta é uma situação que acontece sempre quando o ROI é superior ao ROA.
Uma forma de calcular o ROI foi a fórmula que vimos já há pouco, no entanto, que era através do quociente entre o resultado líquido e os capitais próprios. No entanto, eu também gosto muito e sugiro sempre esta fórmula. Porquê? Esta fórmula, nós conseguimos ver peça a peça qual é destes elementos que está a contribuir efetivamente para o ROI. Será que o ROI está a ser elevado pela obtenção do ROA, pela obtenção de uma taxa de juro baixa, ou então pelo rácio do endividamento, capitais alheios sobre capitais próprios? Portanto, é que façam o seguinte exercício comigo. Se uma empresa tem um ROA de 20% e tem uma taxa de juro de 5% e um rácio de endividamento de 1, o ROI é 35%. Mas se em contrapartida mantém na mesma um ROA de 20%, mantém uma taxa de juros de 5% e o rácio de endividamento passa para 2%, automaticamente estaríamos a falar de um ROI na ordem dos 70%. Alavancado só pelo rácio da dívida, porque a taxa de juros e o ROA não sofreram qualquer alteração. Obviamente que isto também levanta sérias questões, não é? A banca também não anda a dormir, rapidamente, através deste desdobramento, consegue ver que o ROI está a ser alavancado por força do endividamento. As massas patrimoniais do balanço, também se estivermos a forçar o endividamento, também podem entrar em desequilíbrio. Portanto, como tudo, é necessário encontrar aqui o equilíbrio. Mas eu, pessoalmente, gosto muito desta fórmula, porque me diz exatamente se o ROI está a ser elevado por força do ROA, por força da taxa de juro ou por força do rácio de endividamento. Rapidamente consigo fazer aqui um desdobramento e ver efetivamente o que é que está a contribuir para o meu ROI. Também, só para concluir este ponto da análise de rácios e destes dois indicadores, gostaria de aflorar aqui o seguinte aspecto. Já disse que é muito importante porque é que a banca não concede apenas financiamentos e muitas vezes também entra no capital social das organizações. Há um aspecto que é muito importante também reter aqui. Normalmente um banco, quando concede um financiamento, normalmente exige mútuos, exige colaterais, exige hipotecas, portanto o risco do banco, de certa maneira, está salvaguardado, daí a taxa de juros também ser um bocadinho inferior. Um empreendedor, um empresário, quando investe no negócio, de certa maneira o risco em que ele incorre está, de certa maneira, salvaguardado pelas rentabilidades que ele espera poder vir a obter. Daí que o risco do empreendedor é superior e, como tal, espera-se que o ROI também seja um pouco mais elevado para remunerar o investidor do risco a que ele está sujeito. Portanto, esta seria a minha introdução relativamente à análise dos rácios. Um outro aspecto, entrando agora um bocadinho na segunda parte deste evento, estaria diretamente relacionado ou está diretamente relacionado com a análise de investimentos. Tenho aqui as palavras da sabedoria deste senhor, o senhor Warren Buffett, que diz que de facto o preço é aquilo que nós pagamos e o valor é aquilo que nós obtemos, não é? O preço é algo objetivo, ninguém tem dúvidas relativamente ao preço de uma coisa. Quando vamos ao supermercado, pagamos um preço. O valor não é mais do que uma apreciação subjetiva feita por cada um de nós acerca da utilidade que pode extrair de determinado equipamento, de determinado bem ou determinado ativo que pode comprar. Esta metodologia que eu aqui vou aflorar, portanto, é extremamente útil sempre que estamos na presença de situações de análise de projetos de investimento, em processos de liquidação de sociedades, operações de M&A, não é? Fusões e aquisições, avaliações de estratégias, etc. Eu gostaria de dizer o seguinte, não sei se estão ou não familiarizados com o conceito de VAL, não é? Ou em inglês o NPV, é o Net Present Value. O VAL de uma organização não é mais, eu tenho aqui uma definição, do que a soma dos cash flows líquidos atualizados para o momento presente. O que é que significa cash flow? O cash flow não é mais do que um saldo periódico entre todos os recebimentos da organização e todos os pagamentos que a organização faz, não é? Portanto, nós temos uma linha dos pagamentos, temos uma linha dos recebimentos e esse saldo é aquilo que nós designamos do cash flow.
Se eu atualizar o cash flow dos próximos 20 anos para hoje, nós estamos a falar do VAL, não é? O Net Present Value. Uma organização não é mais do que o somatório do VAL dos projetos que a empresa tem em curso e o VAL de todos os projetos que a organização tem em pipeline, ou seja, tem em potencial, não é? O nosso objetivo é maximizar o valor das empresas, é maximizar o valor dos projetos em que a organização está envolvida. E como é que eu sei que a organização está a maximizar o seu valor? Através de um cálculo sistemático do VAL, quer dos projetos que a empresa tem em curso, quer dos projetos potenciais a que a empresa está a propor realizar. Portanto, nesta fase concreta, iremos nos debruçar aqui sobre o ponto da avaliação e tomada de decisão. Vamos analisar aqui alguns indicadores que nos vão ajudar a decidir se estamos na presença de um bom projeto, de um projeto mau ou de um projeto assim, não é? Eu gosto muito deste quadro. Este quadro sintetiza todo o processo da avaliação de investimentos. Portanto, nós vamos ter inputs. Vamos precisar de um investimento inicial. O que é o investimento inicial? É o montante de dinheiro necessário para avançarmos com o nosso projeto. Vamos ter que determinar os cash flows periódicos. Já tive a oportunidade de explicar o que é que são os cash flows periódicos. É o saldo que resulta da diferença entre os diversos pagamentos e os diversos recebimentos efetuados pela organização. Vamos ter que calcular um valor residual. O que é um valor residual? Normalmente nós fazemos um processo de modelização para um período explícito de 3 ou de 5 anos. Excepto, por exemplo, se for uma concessão. Se for uma concessão a 10 anos, nós não precisamos de calcular um valor residual, porque trata-se de um processo com um período temporal perfeitamente definido. Na maioria das situações, como o período ou a duração económica é indefinida ou indeterminada, nós optamos por calcular um valor residual. Vamos ter que utilizar uma taxa de juro. A taxa de juro, o que é? Normalmente é uma taxa de juro que resulta da média ponderada do custo do capital próprio e do custo do capital alheio, não é? Designada pela nossa WACC. É através desta taxa que nós vamos fazer a atualização para o dia 2 dos vários cash flows periódicos e vamos precisar da duração económica do nosso projeto. O que é a duração económica? É o período durante o qual o projeto vai gerar cash flows. Portanto, só tem valor uma empresa ou um projeto que tem capacidade de gerar cash flows. Algo que não tem capacidade de gerar cash flows vale muito pouco ou mesmo nada. Eventualmente poderia valer por um albará, mas se não tem capacidade de gerar cash flows, naturalmente a sua avaliação será mesmo residual. Portanto, estes seriam os inputs que nós precisamos para um processo de modelização de um projeto de investimento. Daqui vão surgir 4 indicadores. Existem outros indicadores, existem vários indicadores intermédios, mas eu vou-me debruçar apenas sobre estes 4 indicadores e vou falar um bocadinho sobre cada um deles. Portanto, só mostrar aqui este gráfico, esta imagem. Esta imagem é muito interessante porque quando nós lidamos com a avaliação de investimentos, temos que estar muito familiarizados com o conceito de capitalização ou com o conceito de atualização. Quando nós calculamos o VAL, o que nós estamos a fazer é um processo de atualização, ou seja, temos uma duração económica com vários cash flows e estamos a atualizar esses cash flows para o dia 2. Estamos a fazer um processo de atualização. Muitas vezes o processo de capitalização pode estar associado ao investimento inicial. O investimento inicial a empresa pode realizá-lo num ano, em 2 anos, em 3 anos, pode realizá-lo faseadamente e muitas vezes é necessário capitalizar o investimento inicial para o período que antecede a obtenção do primeiro cash flow, não é? À frente terei um exemplo e vamos poder visualizar o que é que isto significa. Portanto, falando agora então um bocadinho de cada um dos indicadores. Relativamente ao primeiro, o VAL, eu queria fazer aqui uma primeira chamada de atenção. Quando nós no Excel
introduzimos a função val, o que nós estamos a calcular não é o val, é o valor do investimento. Atenção a isto. Portanto, para calcularmos efetivamente o val, ao valor do investimento temos que retirar o investimento inicial. O val, portanto, é um indicador que leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, não é? Portanto, faz aqui um processo de atualização. Naturalmente, quanto maior forem os cash flows, maior será o val. Quanto maior for a taxa de juro, a taxa de atualização dos cash flows, portanto, o val varia negativamente, não é? Varia na razão inversa, digamos assim. O critério de seleção e de avaliação de um projeto de investimento, quanto maior for o val, melhor, não é? O ideal é que seja um val superior a zero, porque se for inferior a zero não vale a pena realizar este projeto ou este investimento, porque ele efetivamente não gera valor e a nossa condição de seleção efetivamente é maximizá-lo, maximizar o val. Resta apenas dizer que o val é um valor absoluto. E como valor absoluto que é, na nossa hierarquia de indicadores de avaliação de projetos de investimento, é um indicador que está sempre em primeiro lugar, não é? Vamos privilegiar os indicadores absolutos em detrimento dos indicadores relativos. Relativamente à TIR, a TIR também pode ser calculada através de uma função no Excel, a função TIR ou em inglês a função IRR. Portanto, a TIR, o que nós pretendemos da TIR, a TIR, como eu já disse, é um número relativo. O que nós esperamos é que a TIR seja superior ao custo do capital, não é? Se eu, para levar a cabo um projeto de investimento, tenho um custo de capital de 10, o que eu espero é que a TIR seja superior a esse custo de capital, não é? O critério de seleção, naturalmente, será quanto maior for a TIR, melhor. Na gíria da análise económica e financeira, costuma-se dizer que o val é um indicador que, por norma, costuma subestimar um bocadinho, não é subestimar, é subavaliar os projetos de investimento. Como a taxa que nós utilizamos para calcular o val, por norma, é uma taxa elevada, costuma subavaliar um bocadinho o indicador val. Ao contrário, costumamos dizer que a TIR tem tendência a sobreavaliar um bocadinho os projetos, porque admite que os free cash flows que vão sendo libertados vão sendo reinvestidos à taxa de TIR. Portanto, quer o val, quer a TIR, são dois indicadores importantes, são dois indicadores que levam em consideração a questão do dinheiro no tempo e, naturalmente, são dois indicadores que devem ser levados em consideração num processo de decisão financeira. Depois, tenho mais dois indicadores. Um é o prazo de recuperação do capital e outro é o índice de retorno. São dois indicadores que se obtêm através de quocientes. São indicadores que não têm muito significado económico, precisamente porque não levam em questão ou em consideração a questão do dinheiro no tempo, mas são indicadores que, mais uma vez, se devem complementar com os outros dois, não é? Portanto, não os devemos deixar de calcular. O prazo de recuperação do capital é muito importante saber. Quando levamos a cabo um projeto de investimento com uma duração económica de 20 anos, é muito importante saber quando é que vamos conseguir recuperar o investimento inicial realizado, não é? Se o projeto tem uma duração de 20 anos, vamos conseguir recuperar ao fim de 3 anos, ao fim de 4 anos? Ou se o projeto tem uma duração de 20 anos e só vamos conseguir recuperar ao 25º, não é? Portanto, há aqui informação e nós devemos, de uma forma combinada, explorar muito bem essa informação. O critério de seleção será, naturalmente, selecionar um projeto de investimento cujo prazo de recuperação seja reduzido e, naturalmente, inferior à duração económica. O índice de retorno é um número índice. Naturalmente, o que nós esperamos, a condição de avaliação, é que seja superior a 1. A condição de seleção é maximização do índice de retorno. Eu trouxe aqui um pequeno exercício, também ele muito simples, já com os indicadores calculados. Eu trouxe os 4 indicadores: o valor atualizado líquido, a TIR, o prazo de recuperação e o índice de retorno. A questão que eu coloco aqui é se optamos pelo investimento A ou pelo investimento B. Atenção,
Muitas vezes estas decisões podem não ser mutuamente exclusivas. Nós até podíamos conseguir encontrar aqui um ponto de interseção entre os dois investimentos. Mas aqui, por uma questão de simplificação, vamos só optar pelo investimento A ou pelo investimento B. Portanto, o investimento A é aquele, os indicadores estão organizados, mais uma vez, pela sua ordem de importância. Vamos privilegiar sempre os indicadores absolutos. Portanto, no caso concreto do investimento A, é aquele que apresenta o maior vale, um vale de 900 mil euros. A taxa interna de rentabilidade é 36, confrontada com a taxa de 42 do investimento B. Relativamente ao prazo de recuperação, também é inferior o A é inferior ao B, e o índice de retorno também é melhor que o investimento B. Portanto, de certa maneira, o prazo de recuperação e o índice de retorno no investimento A jogam a favor deste vale. Portanto, aqui o investimento que nós deveríamos levar a cabo seria o investimento A. Para aquelas pessoas que estão a pensar, mas o B tem uma TIR de 42%, portanto, mesmo na possibilidade de levantarem essa questão, o que eu poderia perguntar era o seguinte: mas vocês preferem 36% de 900 mil ou preferem 42% de 562 mil? Não é? É que 36% de 900 mil, mesmo assim, dá um valor absoluto. Mas eu acho que não haveria necessidade de chegarmos a este ponto. O vale aqui é um valor bastante robusto, é um valor sólido, portanto não resta aqui margem para dúvida. Eu trouxe também, para concluir, um processo de modelização, para terem a oportunidade de ver como é que nós modelizamos um projeto de investimento com os conceitos que eu abordei aqui. Portanto, a questão do investimento inicial, este investimento inicial, como disse, pode estar realizado faseadamente, não tem necessariamente que estar concentrado todo ali no ano de 2006, até pode ser um investimento inicial que o empreendedor já tenha começado em 2014 ou 2015 ou até 2013, até no passado, por exemplo, pode ter herdado um terreno. Portanto, e nós decidimos atualizar todo este investimento inicial para o momento que antecede a obtenção do primeiro free cash flow. Os free cash flows, portanto, é a segunda linha. Como já tive a oportunidade também de falar, o free cash flow resulta do saldo entre os pagamentos e recebimentos que a organização fez em 2007, 2018 até 2022. Eu aqui optei por este período explícito de 6 anos e como o período, a duração económica é indeterminada ou indefinida, eu depois calculei um valor residual. Uma chamadinha de atenção: free cash flow designa-se free, ou seja, livre, por uma razão simples, porque é livre para remunerar o empreendedor, é livre para remunerar o investimento realizado, não é? O valor residual, depois existem aqui umas fórmulas que parecem complicadas, mas são formas relativamente simples de se calcular o valor residual. Isto é interessante para os projetos que têm uma duração, como disse, indeterminada. É muito difícil estar a fazer aqui um plano de negócios até 2100 ou 2150, portanto nós optamos ao fim do período explícito, que pode ser 3 anos ou 5 anos, de calcular um valor residual. Calculamos aqui, depois, calculei aqui o cash flow total, não é? Tem a ver com o investimento inicial, com os free cash flows e com o valor residual, e estou em condições de calcular os indicadores. O valor do investimento, como disse, este valor do investimento é a função val no Excel. Se colocarem no Excel a função val, é o valor do investimento. Para calcularmos o valor atualizado líquido efetivo, é a diferença entre o valor do investimento e o investimento inicial. Portanto, este projeto aqui liberta um vale interessante, um vale na ordem de 18 milhões de euros. Calculei também aqui a taxa interna. Só uma questão: se o Excel porventura tiver em inglês, não é VAL, é o NPV, que significa Net Present Value. Calculei a taxa interna de rentabilidade, portanto também não há aqui uma dificuldade acrescida. Se colocarem no Excel, a TIR é relativamente simples de ser calculada. E adicionalmente calculei também o prazo médio de recuperação do capital. Este projeto, como podem visualizar, ao final de 4 anos, 4,4, não é? 4 anos e 3 meses, eu já consigo recuperar o investimento realizado.
E o índice de retorno, eu penso que será 1.3, portanto é superior a 1, é um número índice, portanto também é um projeto interessante. Quando efetuamos uma modelização, portanto, é este o aspecto que devemos obter para proceder ao cálculo dos indicadores. Obviamente que existem outros indicadores, obviamente que existem aqui indicadores intermédios para o caso dos projetos obterem resultados muito semelhantes. Eu posso me socorrer de indicadores intermédios para conseguir refinar um pouco melhor a minha análise. As fórmulas que eu utilizei foram estas fórmulas que aqui estão divulgadas, mas de certa maneira ficam um bocadinho facilitadas pela ajuda que o Excel aqui nos dá. Pronto. E em traços muito gerais, esta era a mensagem que eu hoje gostaria de vos passar. Penso ter sido claro. Estou naturalmente à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado.